No aniversário, meu marido evitou ficar perto de mim por causa da amante, ele tremeu quando chamei. O salão de festas brilhava sob as luzes douradas, mas o ar estava carregado de algo mais pesado que o perfume das rosas brancas sobre as mesas. Os convidados riam, erguiam taças, mas eu só conseguia fixar os olhos na nuca de Daniel, na maneira como seus ombros se tensionavam sempre que minha sombra se aproximava. Ele não me tocou uma vez sequer, nem quando cortei o bolo com as mãos trêmulas e o sorriso colado no rosto como uma máscara de porcelana, nem quando os amigos nos pressionaram para uma foto, e ele se posicionou a quase meio metro de distância, como se o tecido do meu vestido queimasse sua pele. Os flashes explodiram, eternizando aquele vazio entre nós. Foi então que a vi. Do outro lado da sala, junto à janela que dava para o jardim, uma mulher de cabelo castanho escuro, preso em um coque baixo, segurava um copo de vinho com os dedos longos e pálidos. Não era bonita no sentido convencional, seus traços eram angulosos, quase severos, mas havia algo nela que prendia o olhar. Uma confiança silenciosa, como se soubesse que não precisava competir. E Daniel não conseguia tirar os olhos dela. Cada vez que nossos caminhos se cruzavam no salão, ele se desviava com uma desculpa esfarrapada: preciso falar com o gerente do buffet, esqueci meu celular no carro, a mãe da Clara está me chamando. Mas seus olhos sempre voltavam para ela. Como se fosse um ímã. Até que finalmente, não aguentando mais, deixei escapar em voz alta sem pensar. Daniel, amor, você poderia me passar o saleiro? Ele congelou. O garfo que levava à boca caiu no prato com um estalo metálico. Seus dedos tremeram, visíveis até de onde eu estava, a 3 mesas de distância. A mulher junto à janela também se imobilizou, como se tivesse levado um choque. Foi então que entendi. Não era só o nome. Era o amor. A palavra que eu não usava há meses, que havia se tornado um peso entre nós, uma ironia cruel. Ele não esperava que eu a pronunciasse. Não ali. Não na frente dela. Os convidados continuaram suas conversas, alheios, mas eu vi o suor fino brotando em sua testa, a maneira como seus lábios se moveram em silêncio, como se tentasse formar uma explicação que não existia. A mulher de cabelo escuro virou-se lentamente e desapareceu pela porta dos fundos. Daniel se levantou tão rápido que a cadeira rangeu contra o chão. Preciso de ar, murmurou, sem olhar para mim. Eu não o impediria. Não dessa vez. Em vez disso, peguei minha taça, sorri para a prima que me observava com pena, e segui em direção à mesma porta por onde ela havia saído. O jardim estava vazio, exceto pelo farfalhar das folhas e o cheiro úmido da terra após a chuva da tarde. Não demorei a encontrá-la. Estava encostada na parede de pedra, os braços cruzados, o cigarro entre os dedos tremendo levemente. Você fuma? Perguntei, aproximando-me. Ela me olhou de cima a baixo, sem surpresa, sem medo. Só uma resignação cansada. Só quando estou nervosa. Então deve fumar muito ultimamente. Um riso seco escapou de seus lábios. Você não é como eu imaginava. E como me imaginava? Chorando, gritando, quebrando pratos. Sorri pela primeira vez naquela noite sem amargura. Já fiz tudo isso. Hoje só quero entender. Ela baixou o cigarro, esmagando-o com um salto fino. Não há nada para entender. Ele é meu. Ou pelo menos achava que era. Até eu chamá-lo de amor. Até você chamá-lo de amor, repete, como se a palavra a queimasse. Silêncio. O vento balançava os galhos acima de nós. Quantos anos? Perguntei. 2. 2 anos de mentiras. 2 anos de beijos roubados, de promessas sussurradas, de um futuro que ele jamais teria coragem de assumir. Você sabe que ele não vai deixá-la, não é? Ela disse finalmente. Não era crueldade. Era verdade. Eu sei. E mesmo assim está aqui. Porque quero que você saiba uma coisa. Aproximei-me mais até que nossos rostos ficaram a poucos centímetros. Ele pode ser dela, pode ser minha, pode ser de quem ele quiser. Mas uma coisa ele nunca será: feliz. Ela não recuou. Não desviou o olhar. Apenas assentiu, como se já soubesse. Quando voltei para o salão, Daniel não estava mais lá. Nem seu carro no estacionamento. Os convidados começaram a murmurar, a trocar olhares. Alguém perguntou se eu estava bem. Eu sorri, peguei minha bolsa e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo. A noite ainda era jovem. E eu também. A rua estava úmida, as luzes dos postes refletindo em poças que se formavam entre as rachaduras do asfalto. Caminhei sem pressa, os saltos batendo um ritmo irregular, como se cada passo fosse uma decisão tomada e desfeita no mesmo instante. Não olhei para trás, nem quando ouvi o barulho do motor de um carro diminuindo a velocidade ao meu lado. Precisa de uma carona? Era a voz de Lucas, o amigo de Daniel que sempre fingia não me conhecer nas festas.
Desta vez, porém, não havia ironia em seu tom, apenas uma curiosidade genuína. Ou talvez pena. Não respondi sem parar. Mas obrigada. Ele não insistiu. O carro seguiu em frente, e eu continuei andando, até que a cidade se tornou um borrão de cores e sons distantes. Cheguei ao apartamento sem me dar conta do caminho, como se os pés soubessem o que a mente ainda tentava processar. A chave girou na fechadura com um estalo seco. Dentro, o silêncio era tão denso que quase doía. Tirei os sapatos, deixei a bolsa cair no sofá e fui até a janela. O céu estava nublado, a lua apenas um vulto atrás das nuvens, como se também hesitasse em se revelar. Não chorei. Não havia lágrimas, apenas um cansaço que se instalava nos ossos, uma certeza de que algo havia se fechado para sempre. Peguei o telefone, digitando um número que não usava há meses. Alô? Oi, mães. É eu. Uma pausa. Então a voz dela, hesitante, como se temesse que fosse uma ligação errada. Minha filha, você está bem? Não admiti pela primeira vez em anos. Mas vou ficar. Ela não perguntou por quê. Não precisava. O silêncio entre nós era antigo, cheio de coisas não ditas que naquela noite, finalmente encontraram um lugar para respirar. Quer que eu vá aí? Ofereceu, e pela primeira vez em muito tempo, a ideia não me pareceu um fardo. Não, mas amanhã, talvez. Amanhã então. Desliguei e fui até o quarto. Abri o armário, empurrei as roupas para o lado e tirei a caixa que escondia no fundo, sob uma pilha de lençóis que nunca usava. Dentro, cartas amareladas, fotos com cantos desgastados, um colar quebrado que Daniel havia me dado no primeiro ano de namoro. Não senti saudade. Não senti raiva. Apenas uma estranha leveza, como se, ao reconhecer que aquilo tudo não tinha mais peso, eu finalmente pudesse me livrar dele. Joguei a caixa no lixo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela fresta da cortina, quente e insistente. Levantei. Tomei um café preto sem açúcar, e senti o gosto amargo como um lembrete de que algumas coisas não precisavam ser doces para serem verdadeiras. Vesti uma camisa branca, uma calça jeans tênis. Nada de saltos, nada de vestidos justos. Quando saí, o porteiro me cumprimentou com um aceno de cabeça, como sempre, mas desta vez notei que seus olhos tinham uma sombra de preocupação. Tudo bem, dona Clara? Tudo, respondi e pela primeira vez foi verdade. Andei até a padaria da esquina, comprei um pão fresco e um jornal. Não li as notícias. Apenas gostei do barulho das páginas virando, do cheiro de tinta em massa quente. No caminho de volta, passei pela praça onde Daniel e eu costumávamos sentar nos bancos, dividindo um sorvete e falando de um futuro que agora parecia pertencer a outra pessoa. Desta vez, não parei. Segui em frente, até que a praça ficou para trás, apenas mais um lugar que já não me definia. À tarde, minha mãe chegou com uma sacola de compras e um abraço que durou mais do que o necessário. Não falamos de Daniel. Falamos de tudo mais, do novo restaurante que tinha aberto na rua dela, da viagem que ela queria fazer para o litoral, dos livros que eu havia deixado de ler nos últimos anos. Você parece mais leve, comentou, enquanto cortava uma maçã na cozinha. Eu estou mais leve, respondi, e foi só quando as palavras saíram que percebi o quanto eram verdadeiras. À noite, enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, fui até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente às pequenas tragédias e renascimentos que aconteciam em seus milhões de janelas. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher os pulmões. Não havia mais fantasmas para perseguir. Não havia mais mentiras para contar. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma sombra, mas um lugar vazio, esperando para ser preenchido. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado dos dias em que o ar parecia espesso de coisas não ditas, mas algo mais próximo do rumor das folhas antes da chuva, uma quietude que prometia movimento. Ela já estava na cozinha quando acordei, o cheiro de café fresco se misturando ao de pão tostado. Não perguntamos nada um ao outro. Não era necessário. O restaurante novo é bom, disse ela, passando-me uma xícara. Experimentamos hoje? Assenti. Sabia que não se tratava apenas do restaurante. Era sobre sair, sobre deixar que a cidade nos carregasse um pouco, como quem confia a correnteza de um rio depois de tanto remar contra ela. Caminhamos devagar, sem pressa. As vitrines refletiam fragmentos de nós dois, ela com o casaco verde que sempre usava quando estava indecisa, eu com as mãos nos bolsos, como se ainda tentasse me acostumar com a ideia de não precisar segurar nada com força. O restaurante ficava num sobrado antigo, com mesas de madeira desgastada e pratos escritos à mão num quadro negro. Pedimos 2 sopas e um vinho barato, daquele que não exige cerimônia. Você acha que a gente ainda sabe ser feliz?
Ela perguntou de repente, enquanto partia um pedaço de pão. A pergunta não doía. Era apenas isso, uma pergunta. Não uma acusação, não um teste. Acho que a gente esqueceu como não ser, respondi. Ela sorriu, daquele jeito que sempre teve, meio de lado, como se o mundo fosse uma piada que só ela entendia até o fim. E por um instante foi fácil imaginar que nada havia se quebrado, que tudo aquilo, os silêncios longos, as malas meio feitas no canto do quarto, as desculpas que já não serviam para nada, era apenas uma daquelas fases que as pessoas atravessam e depois contam como anedota em jantares. Mas não era. E talvez fosse justamente por isso que estávamos ali, comendo sopa numa tarde de quinta-feira, sem pressa para voltar para casa. À noite, enquanto ela folheava uma revista de viagens na sala, marcando páginas com o dedo aqui, 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 fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava os livros que não lia há anos. Eles estavam lá, empilhados como promessas adormecidas. Os Anos de Ener Nauks, com a orelha dobrada na página 47, O Homem Sem Qualidades, que eu jurara ler quando tudo estivesse resolvido, um volume de poemas da Hilda Hilst, comprado num sebo de Porto Alegre numa tarde em que ainda acreditava que a poesia poderia salvar algo. Sentei na cama e abri Os Anos no meio, sem cerimônia. Não era sobre retomar, mas sobre permitir. As palavras entraram sem resistência, como se tivessem esperado tudo isso se acalmar para finalmente fazer sentido. Não era uma revelação. Era só vida, a mesma que seguia lá fora, nas ruas, nos restaurantes, nas pessoas que passavam umas pelas outras sem se tocar. Quando ela entrou no quarto, já era tarde. Trouxe consigo o cheiro de papel e tinta de revista, e algo mais, uma decisão que ainda não tinha nome. Acho que vou alugar uma casa no litoral por um mês, disse, sentando-se na beira da cama. Não para fugir, só para ver o mar de novo. É uma boa ideia, respondi fechando o livro. Ela olhou para as minhas mãos, para os livros espalhados ao lado. Não perguntou se eu iria junto. Não precisava. Você deveria ir também, murmurou, mais para si mesma do que para mim. Não para a mesma casa, mas para algum lugar. E foi assim, sem drama, que começamos a desmontar a ideia de que precisávamos nos salvar um ao outro. Não era sobre escolher entre ficar ou partir, mas sobre reconhecer que depois de tanto tempo nadando em círculos, a correnteza finalmente nos levava para lugares diferentes. Na manhã seguinte, enquanto ela fazia as malas, fui até a papelaria da esquina e comprei um caderno. Não para escrever cartas ou fazer planos, mas para anotar coisas simples. O nome do vinho que tomamos no restaurante, a página onde parei de ler, a cor do céu naquela tarde em que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não pareceu uma ameaça, mas um convite. Não era um final. Não era um começo. Era só o meio finalmente respirando. O peso das coisas leves. O caderno ficou sobre a mesa da cozinha, aberto na primeira página em branco, enquanto eu observava Clara arrumar as últimas coisas no carro. Ela não chorou nem eu. Havia uma estranha clareza naqueles gestos, como se, depois de tanto lutar contra a maré, tivéssemos finalmente aprendido a boiar. Não esquece as plantas, ela disse, apontando para os vasos de manjericão e alecrim na janela. Precisam de sol pela manhã. Assenti. E ela sorriu daquele jeito que sempre me fez acreditar que tudo poderia ser consertado. Mas não era mais sobre consertos. Era sobre aceitar que algumas coisas não se quebram, apenas se transformam. Quando ela saiu, fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. O apartamento parecia maior sem a presença dela, como se as paredes tivessem se expandido para preencher o vazio. Mas não era um vazio doloroso. Era um espaço, apenas isso. Nos dias seguintes comecei a preencher o caderno. Anotei a receita do café que ela fazia, 3 colheres de pó para 2 xícaras de água, sempre com um pouco de canela. Anotei o nome do gato que às vezes aparecia no quintal dos fundos, Pretinho, embora não fosse meu. Anotei também as coisas que eu não queria esquecer de mim mesmo, o jeito como minha mão tremia um pouco quando eu desenhava, a sensação de alívio ao terminar um projeto no trabalho sem precisar explicar cada passo para ninguém. Uma tarde, enquanto organizava a estante, encontrei um livro que ela havia deixado, As Ondas, da Virginia Woolf. Na contracapa, uma anotação a lápis, às vezes, amar é saber quando soltar a mão do outro para que ambos possam nadar. Não era uma despedida. Era um reconhecimento. Asterisco. Clara ligou 3 semanas depois. Não para voltar atrás, mas para me contar que havia alugado um apartamento perto do mar. Tem uma varanda onde dá para ver o pôr do sol, disse ela. E uma padaria na esquina que faz pão de queijo quase tão bom quanto o da sua mãe. Rimos, e por um instante foi como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado, e era exatamente isso que nos permitia rir. Você está escrevendo?
Perguntou. Não. Só anotando coisas. Isso também é escrever. Talvez fosse. Ou talvez fosse apenas uma forma de não deixar que as memórias se perdessem no ritmo acelerado dos dias. Não por nostalgia, mas por gratidão. Asterisco. O tempo passou, e com ele veio a certeza de que não éramos inimigos, nem vítimas um do outro. Éramos duas pessoas que em algum momento tinham se encostado para se aquecer, e agora seguiam caminhos diferentes sem culpa. Uma noite, enquanto tomava o vinho que anotara no caderno, recebi uma mensagem dela. Uma foto da praia ao anoitecer com a legenda: "A correnteza está calma hoje." Respondi com uma foto da minha janela, onde o alecrim tinha florescido mais do que nunca. Aqui também. Não era um final. Não era um começo. Era só a vida finalmente fluindo. O alecrim e a maré. As fotos trocadas naquela noite não foram as últimas, mas também não se tornaram um hábito. Às vezes ela enviava o céu de sua cidade, um azul tão intenso que parecia pintado à mão. Outras, eu respondia com o cheiro do pão que tinha assado pela manhã, ainda quente, a crosta dourada quebradiça. Não eram conversas longas nem explicações. Apenas fragmentos como as anotações no meu caderno, pequenos registros de que a vida continuava, mesmo quando não estávamos mais lado a lado para testemunhá-la. Um dia, ela me chamou para tomar um café. Não era um pedido nem uma obrigação, apenas um convite solto, como se dissesse: "Se quiser, estou aqui." Fui. Não por saudade, mas por curiosidade. Queria ver se o tempo tinha mudado algo além das rugas ao redor dos seus olhos, que agora sorriam mais do que antes. Nos encontramos em um lugar neutro, uma cafeteria perto do mercado onde ela costumava comprar peixes frescos. Ela chegou com um vestido leve, das cores do mar em dias nublados, e um livro debaixo do braço. Eu, com as mãos nos bolsos e a sensação estranha de que aquilo não era um reencontro, mas uma continuação silenciosa. "Você ainda anota tudo?" perguntou, mexendo o açúcar no café sem realmente precisar. "Só o que não quero esquecer." Ela riu, um som baixo e quente. "Isso é quase tudo, então." E era. Porque a memória é traidora, seleciona o que quer guardar e joga o resto no esquecimento como se fossemos donos de um arquivo infinito, mas na verdade somos apenas curadores de fragmentos. Anotar era minha maneira de dizer: isto importou. Isto doeu. Isto me fez rir até a barriga doer. Falamos de coisas simples. Do novo restaurante que tinha aberto na esquina, da chuva que tinha estragado suas plantas, do meu alecrim, que agora tomava metade da varanda e atraía abelhas ao entardecer. Não mencionamos o passado como se fosse uma ferida, mas como algo que tinha sido real e por isso, não precisava de desculpas ou justificativas. "Às vezes ainda penso naqueles dias", ela disse, olhando pela janela, onde uma criança corria atrás de um cachorro. Não com tristeza. Só, como quem folheia um livro velho e encontra uma página marcada. Eu também. E era verdade. Não era saudade, era reconhecimento. Como quem passa pela casa onde morou e nota que a porta ainda rende no mesmo lugar, que a árvore do quintal cresceu mais do que imaginava. Não é propriedade, não é falta. É apenas o peso das coisas que existiram. Quando nos despedimos, não houve promessas de novos encontros. Ela seguiu para a praia, disse que a maré estava perfeita para caminhar descalça. Eu voltei para casa, onde o alecrim balançava com o vento que entrava pela janela aberta. Asterisco. Anos depois, recebi um pacote pelo correio. Dentro, um pequeno frasco de vidro com areia fina e conchas minúsculas, e um bilhete. "A correnteza trouxe isto hoje. Pensei em você." Não respondi com pressa. Esperei até a próxima manhã, quando colhi um ramo do alecrim, agora uma planta robusta, quase um arbusto, e o sequei entre as páginas de um livro pesado. Depois, envelopado em papel pardo, enviei de volta. Aqui também há coisas que o vento não leva. Não era um ciclo fechado. Não era uma dívida quitada. Era apenas a confirmação de que algumas coisas, como o mar, como o alecrim, continuam a existir, mesmo quando não estamos olhando. E que de vez em quando, é bom saber que alguém, em algum lugar, ainda se lembra do gosto do sal na pele ou do cheiro das ervas ao anoitecer. A vida, afinal, não é feita só de finais. É feita de pausas, de respiros entre um capítulo e outro. E às vezes basta isso.